Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais react neste lindo canal. Estou trazendo 2 em 1. Puta, faz tempo que eu não trago um 2 em 1 nesse canal, hein? Um 2 em 1 do nosso querido canal Mangaque e Bruno Bandeira. O último capítulo que saiu de One Piece. Vou ver se eu faço isso. Trago o Cronosfera, aí depois eu trago um 2 em 1. O que vocês acham? Vou estar tentando testar esse formato aí, espero que vocês gostem. Porque às vezes cada canal meio que tem as suas teorias e tal, então fica da hora. Então bora conferir primeiramente o canal HQ e depois a gente vai conferir o vídeo do nosso querido Bruno Bandeira, beleza? Então, a fúria de Scooper Gaban desperta a fraqueza dos imortais finalmente desvendada? Scooper Gaban, beleza, mas a fraqueza dos imortais, ué, bora ver. Quero ver, quero ver. Os Cavaleiros Sagrados têm imortalidade finalmente confirmada, só que a maior dúvida é como luta contra eles. Somente o Haki de Joy Boy até agora pareceu interferir diretamente nesse vínculo com o abismo. Isso até agora, porque acabamos de ter um vislumbre facilmente perdido de que Gunko sentiu dores depois de chutar É Brook, verdade. e esta pode ser a resposta para a queda deles. Quer saber a fraqueza dos imortais e como Scooper Gaban despertou e vai devorar algumas montanhas? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Não, mas eu acho que o fato dela ter sentido dor, tipo, tá de boa. Porque, tipo assim, beleza, ela pode ter sentido dor, mas não significa que ela vai morrer. Eita, tá cara. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente. Implante, safado! Não aguento mais. Não aguento. Estão me chamando de Berrelite. Berrelite é sacanagem. O Berrelite aí vocês pegaram pesado. Berrelite é cara tudo torta, pô. Quando tava só no ovo do óleo, ali ainda tava saindo. Berrelite. Não, mas eu tô aqui hoje pra falar do melhor capítulo da história do One Piece. Pelo menos essa semana. Duvido um outro melhor. Não, esse capítulo é bom. Esse capítulo é legal. Ok. Por quê? Traz umas revelações muito curiosas sobre os Cavaleiros Sagrados. Scooper Gaban finalmente indo devorar algumas montanhas. Finalmente. E claro, a explicação de por que a Robin e o Chopper não atacaram. Sim, isso foi legal. Uma tripulação Yonkou não pode agir assim, mas tem uma explicação. Assiste até o final desse vídeo, tá muito legal. O Jinbe aí, pega esse recado sentado lá, foi zoado. Se o cabelo tá caindo mais do que você naquelas pegadinhas de 1º de abril, vamos resolver isso daí. Abril já começa com o dia da mentira. Ué? Mas se tem uma coisa que não dá pra fingir que não tá Careca? acontecendo, é a calvície. E eu sei do que tô falando, por quê? Acabei de fazer um transplante capilar e se a Manual tivesse comigo há muito mais tempo eu não faria esse procedimento, mas mesmo assim eu vou continuar com a Manual. Por quê? Para manter os outros fios e evitar que eu tenha que refazer. Os caras têm complexo com calvo mesmo, né? Os caras ficam incomodados. Que tem tratamentos prescritos. Ai, caralho. Tinha cabelo pra caralho, a sua mano. solução. É. A Manual, ela é líder e referência Tem no gente tratamento que com grande se destaque. incomoda. na Faz sentido, velho. Eles trazem o melhor Eu entendo. Com a Manual você não precisa sair de casa e nem esperar em salas de consultórios. É tudo feito online. Você acessa o site, responde ao questionário sobre a sua queda de cabelo e o médico especialista vai cuidar Manual, da hora do seu caso. Esse produto deve ser bem da hora, mano. Tratamento para você. Além de contar com uma entrega super discreta para manter toda a sua privacidade, os resultados são reais e você pode ver isso nessas fotos aqui de antes e depois de clientes da Manual. O melhor de tudo é ter um acompanhamento clínico online para você tirar qualquer dúvida ao longo do tratamento. É claro que você demanda tempo, mas vai ter um descontão daqueles. É só usar o cupom PROMOMANGAQ para ter 40% de desconto mais frete grátis. Legal. Pra quem é calvo nesse meu chat, redirecionado. Já Clica sabe. no link da descrição e aproveita. Corre, meus amigos, Bora. porque é por tempo limitado. Então vamos lá, meus amigos, nossa história de capa começa com Raizo alimentando Yamato como um presente porque ela conseguiu derrotar o Huzhu. O ponto eu acho que mais interessante dessa capa é que temos ao fundo ali alguém mexendo com a máscara do Huzhu e eu queria realmente ver ele sem a máscara. Eu espero que o Oda traga um pouquinho Pior, mais né? dele, inclusive porque é ele que revelou sobre Nika, ele tem aquela tatuagem da ilha Torino, que é onde o Chopper passou o seu time skip, mas mais ainda, como que o Huzhu conseguiu fazer um refúgio aqui em Udon? Bom, depois de revelar Denjiro e Inuarashi como daimyos de Kibi e Kuri, o Oda acabou de colocar o Raizo como daimyo de Udon. Então, muito possivelmente, Okiko e Kawamatsu vão ser os daimyos de Ringo, onde temos o cemitério dos guerreiros e onde Izou, o irmão de Okiko, está enterrado. E Kawamatsu, muito possivelmente, como daimyo de Hakumai. Por quê? Ele vai liderar o porto de Wano e contribuir também com o Homem-Peixe.
Mas vamos ao que interessa. Nosso capítulo começa com um breve flashback contando o que aconteceu antes do ele tá mostrando imagens do mangá também, só que ele pinta de azul. Legal, legal. Para Robin e pro Chopper que os Cavaleiros Sagrados são imortais e muito difíceis de se vencer. Então eles devem se esconder e esperar o melhor momento para ajudar as crianças. Bom, primeiro que o Oda veio para explicar porque Robin e Chopper não atacaram os Somers. E eu aqui humildemente peço desculpas por criticar eles. O fato de salvar as crianças já bastava, tá bom? Mas convenhamos, não é feitio de uma tripulação Yonkou se esconder, mas agora dá pra entender. Para esperar o melhor momento. Pelo menos agora faz um pouco mais de sentido. Mas o Jinbe e Chopper estavam ali escondidinho. Eu gostaria de saber em que momento que o Saul conheceu os Cavaleiros de Deus, tá bom? Porque a imortalidade é interessante, não parece ser um fato muito conhecido pelas pessoas. E o Saul ele veio aqui para confirmar para nós que sim, eles são imortais, tá? O Saul ele foi um vice-almirante, ele é velho o suficiente para ter participado. Pode ser que o Gaban contou pra ele também, né? Se regenerando, não sofrendo danos, lutando contra os Rocks e os Piratas Roger. Bom, vemos que a Gunko, ela prendeu os Chapéus de Palha e o Somers, ele flerta ali com a possibilidade de levar a tripulação pra Mary Joyce para dar aquela cutucada no Luffy. Mas o Kirin, ele dá uma bronca neles ali só por pensarem em algo assim. Um Yonkou irritado, galera, não significa apenas uma pessoa super forte chegando ali. Mas... mano, tipo assim, eu acho que eles têm muita questão da memória do Barba Branca, velho. Que não foi o... Acho que o último Yonkou irritado que a gente viu foi o Barba Branca. E aconteceu que com o Barba Branca irritado apareceu ainda um outro Yonkou que é do Shanks. Então, acho que a Marinha não tem uma memória tão boa e eu acho que eles não querem irritar tão cedo o Yonkou antes da grande batalha final, né? Também significa o risco de começar uma guerra contra a frota. Marineford é o principal exemplo disso. Mesmo em Egghead, o governo sofreu pesadas perdas e nenhum dos Chapéus de Palha atacou os navios, né? Só o Frank ali que teve uma pequena desavença com os vice-almirantes. Então, a missão dos Cavaleiros de Deus começou com uma tentativa furtiva de recrutar o Loki. E eles não querem começar uma guerra, quer dizer, pelo menos o Kirin tá tentando não deixar isso acontecer. Vemos que o Jinbe, ele tá tentando encontrar essa imagem, mano. Derrotar a Gunko. E eu gosto disso porque Jinbe... Não, eu gosto disso não. Pera aí, Eva, isso foi zoado, mano. Ele aí igual um bosta e a Nami ainda tirando o sal. Ai, Jinbe, você não fez nada. Eu gosto disso. Não foi da hora isso, mano. Não foi da hora, mano. É o Jinbe, mano, tá ligado? O Sopra, beleza, mano. E outra, fazer isso com o Brook também eu acho zoado. Personagem forte pra caralho que é muito mal aproveitado, mano. Nossa. Junto do Brook, hein? O personagem com mais conhecimento geral do mundo, ainda não revelado pra nós. Os dois aí tem um passadinho que o Oda ainda não explorou. Jinbe sabe sobre Nick, teve aquela conversa com Rusru, ao qual o Jinbe, ele ficou com aquela carinha de que ele sabia algo mais. Temos também o fato do ataque do robô ser 200 anos atrás e quando a Robin cita que foi bem o momento que começou a luta contra a discriminação dos homens peixes lá em Egghead, o Jinbe também faz uma cara de opa, eu sei do que você tá falando, então o Jinbe deve saber também do robô, né? A fraqueza dos cavaleiros pode estar atrelado, sabe o quê? Famosos 6 pontinhos. Que a Gunko teme tanto ele, né? Quem sabe também ao conteúdo do Tamatebaco que replica e muito os poderes de Nika. Lembra ele que o Rod Jones fez os esteroides, mas após isso o que aconteceu com ele? Ele ficou com o cabelinho branco, igual verdade. Beleza. Só que acabou o efeito, ele envelheceu, assim como o Luffy quando termina o Gear 5. Então pode ter uma conexão aí. E o Tamatebaco, o poder de Nika, pode ser um processo de usar isso contra os Cavaleiros de Deus. Mas eis então que temos a melhor parte do capítulo? Eu acho que sim, né? Brook está incrédulo ao ver Gunko. Ele a reconhece de algum lugar, mas custa acreditar que é a mesma pessoa. Gunko pisa nele e exige que ele se torne seu escravo musical, mas o Brook recusa. Essa cena é da hora. Recusar uma mulher que tá mostrando a calcinha pra ele, convenhamos... Convenhamos que é um feito e tanto. Ele recusou porque ele jurou lealdade ao Luffy. E ele diz uma das falas mais icônicas da série, na minha opinião, vindo de um Chapéu de Palha. Ele diz o seguinte: desde o dia em que recebi esta segunda vida do meu capitão, Luffy do Chapéu de Palha, jurei lealdade a ele. Gunko retruca. E se eu te disser que vou te matar se você recusar a minha oferta? Brook diz solenemente, então eu morrerei. É melhor do que viver sem honra. Caralho, isso foi foda. Legal, né? Agora isso sim, foi foda. Conhecer a Gunko é interessante. Temos duas possibilidades aqui que eu acho que ganham um pouco mais de presença quando pensamos sobre isso. Primeiro é
que esse conhecimento pode vir da vida anterior do Brook como Sim. pirata Rumbar e líder de esquadrão de algum reino desconhecido há 52 anos atrás. Os jogos de caça dos nobres acontecem de 3 em 3 anos. Tivemos um há 38 anos atrás em God Valley. Se seguirmos 3 anos ali na linha temporal, houve um jogo de caça há 53 anos, o que bate muito próximo com o Brook virando um pirata. Então assim, o Brook 100% tem algum tipo de história com Mary Joyce e os Dragões Celestiais. Nem que seja como um guarda na reverie do seu reino, ou então o fato dele reconhecer a Gunko pode até ser porque ele tem uma história específica com a família dela. Pode ser. Sabe, ela não é irmão do York, seu antigo capitão. Ó que coisa legal. O maior Caralho, será, mano? ponto é, apesar dos cavaleiros serem confirmados como imortais aqui, em tese, eles envelhecem. Olhem o Garland de God Valley, que parecia o Shanks bonitão, só que agora ele está mais velho. Ou seja, ele era um cavaleiro de luz e ele envelheceu. Shamrock também tem a mesma idade visual do seu irmão de 39 anos. Então a imortalidade de não envelhecer pertence apenas ao Gorosei e não aos Cavaleiros Sagrados. Que porra que é essa? Não deveria ter mais de 50 anos. E com isso chegamos na segunda opção de como o Brook conhece a Gunko. E isto pode vir do time skip, que é quando suas músicas viraram sucesso. Ah, mas aí eu acho que é zoado. Especificamente no Soul King. Agora eu vou deixar uma ideia aqui. Tipo assim, se ele só reconhecesse ela por ser uma fã e tal, eu acho que ia ser zoado. Tem que ter algo a mais aí, eu acho. Esse de repente, igual ele falou, fosse irmã do antigo comandante dele, ou de repente ele conheceu, sei lá, a mãe dela, alguma coisa assim. Pra explodir a cabeça de vocês, será que a Gunko não é essa garota de Harahetaia que o Brook resgatou da tribo dos braços longos? Será que o Oda fez isso mesmo? Parece, mano. Personagens é semelhante. E lembrem que lá eles tentaram usar os círculos de invocação. Eu acho muito legal. Aí esse Oda preparou o terreno para essa moça se tornar mais tarde a Gunko. Vamos ver. A mais emblemática, sem dúvidas, desse capítulo é a Gunko. Ela tá obcecada ali pelo Brook, só que depois de chutar ele, ela sente dores no seu coração. Isso aqui é muito interessante, né, galera? Ontem, na live de react do capítulo, a galera levantou alguns pontos muito interessantes, como talvez ser os espinhos do soco. Eu acho que é. Estarem ali como uma habilidade passiva e ela acaba sentindo dor, mas ela leva mal ao coração, né? Então assim, por que não ir um pouquinho mais longe e dizer que a Yomi Yomi no Mi pode interferir na imortalidade deles? Foi a primeira vez que ela fez contato físico com Brook e o poder dele é baseado no elemento alma. Talvez isto seja uma indicação de que Imu, Gorosei, Cavaleiros Sagrados, também tem algo com esse elemento alma quando fizeram o contrato. E ao fazer isso, perdem sua alma em troca de um corpo imortal. E golpes baseados no elemento da alma podem ferir quem assina o contrato do abismo. É uma cena muito curiosa isso, né? Será que o poder do Brook realmente é a chave para conseguir derrotar e ferir eles? Pode ser, Mas pode bem, ser. vamos para Somers, que anuncia que agora tem 10 filhos de Elbaf, incluindo o Kron, filho do Gaban, e para libertá-los, os gigantes devem destruir as escolas e bibliotecas de Elbaf e jurarem lealdade ao governo. E aí? O ponto curioso aqui é o Somers se autodenominando como um Kaiken, que é uma adaga para autodefesa muito utilizada por mulheres japonesas. E mais uma vez vem essa sacada legal vinda diretamente de vocês ontem lá na live. Será que isso não poderia indicar que Imu é de fato uma mulher e por isso que o Somers se provavelmente como uma adaga utilizada por mulheres? Eu acho essa conexão muito legal, tá? Lembrem que Jaru está apaixonado por uma mulher mais velha que ele. Qual mulher pode ser mais velha do que Jaru? Somente Imu-sama, com muito possivelmente usando o corpo de Lily Nefertari. Pode ser, pode ser. E a bomba vai vir quando a Vivi chegar em Elbaf e o Jaru olhar para Vivi e falar: meu amor. Será? Podem esperar aí. Vemos que as crianças elas acordaram, tá bom, do sono do Kirin, mas ainda não tem controle do corpo, o que comprova que é a Gunko que está direcionando eles e só dá mais hype para esse poder incrível dela. E então em uma cena épica, vemos também o navio, o Grande Eric, cair porque os piratas guerreiros gigantes enfrentam alguns monstros. Umas mães. Que se parecem com suas esposas. Elas são muito maiores que ele e eles ficam com muito medo de lutar. Eu adoro o senso de humor do Oda, tá? Até o navio deles está suando durante esse ataque. Não tiveram problema em destruir versões oníricas dos monstros, mas versões oníricas repentinas de suas esposas e mães foi bem chocante. Eu espero que eles não sejam completamente eliminados da luta aqui por conta disso. Então temos agora
as maiores fraquezas de Elbaf: fogo, mulheres, raio e mães. Por fim, eu gosto que algumas crianças foram apresentadas e elas têm uns chifres de gigantes ancestrais. Será que a inocência deles em evitar a batalha vai ser preservada após a conclusão desse arco? Eu tenho grandes esperanças nisso, tá? Mas esses cavaleiros sagrados definitivamente têm a força pra justificar. Bem da hora o design dos cavaleiros sagrados, se você for ver. Não sei se pode ser que essas daqui seja a cor original deles, mas ficou muito da hora o design, mano. Ele consegue fazer design bem desenvolvido desse personagem. Nossa, e aquele Kirin ali ficou muito louco, mano. Caramba, muito bonito, mano. O Somers ali também, no estilo rosa ali, bem da hora. Também, porra, muito foda, muito foda. Ficar suas exigências. Agora, olhando um pouquinho as crianças, né? Algumas me chamaram mais a atenção, como Karin, que parece estranhamente com a mãe do Soap, com o seu narizinho, o que pode confirmar aí nossa teoria de Banquina ser uma Dozundada e o Soap ter sangue de gigante e tontata, seria muito legal, né? Mas legal mesmo. Bem mais interessante aqui na Johanna, que tem chifres de gigantes malignos. E ela menciona que não tem pais vivos. Pode ser apenas uma coincidência, mas será que o Harald não teve outros filhos bastardos aí antes? Pode ser, pode ser. Lembrem que o Loki, criança, usa o Kanabo que mais tarde vimos nas mãos de Kaido, que se auto-intitula um Oni e ao qual teorizamos ser meio gigante maligno e meio humano. Bom, vemos o Somers montado ali uma serpente feita de espinhos. Que poder fantástico esse também. Gaban encontrou Ripley e ela lhe pede para resgatar o filho deles. Eis então que vemos Gaban correndo para ajudar Crow. Ao mesmo tempo, Nico Robin também se prepara para lutar e isso me deixou muito empolgado. Refletindo um pouquinho, a Robin ela parece ter a habilidade perfeita para combater a Gunko, porque a Gunko não vai conseguir desviar das mãos da Robin quando elas brotarem no seu corpo. E a Robin se preparando nesse último painel me deu uma vibe muito legal. Tá? Me deixou mais animado do que nunca. Por quê? Quem sabe ela não desbloqueia o Haki, né? Vou presumir que se não acontecer agora, vamos terminar o mangá sem ele, tá? A vontade dela se alinha perfeitamente com esse cenário. Tem que ser agora. Que eu quero ver. Eita porra. Espero que ele saiba como lutar contra os Cavaleiros de Deus e possa ensinar algo pros Chapéus de Palha. Já vimos Rayleigh ser uma fera, mesmo tendo dito que já passou da sua fase. Então estou super ansioso para Gaban mostrar do que ele é capaz. Ele vai mostrar mesmo. Os deuses não sabem que ele está em Elbaf, tá bom? Então vai ser uma surpresa nada divertida para eles e eu mal posso esperar para ver isso acontecer. Adoro que tanto Somers quanto Kirin tenham enfatizado também que eles não queriam provocar o Luffy. Ele é um Yonkou agora. E seu simples nome já basta para fazer seus inimigos libertarem sua tripulação. Mas nosso trio monstro está meio que marginalizado no submundo. E nem sempre podem ser aqueles que vão salvar o dia. Já passou da hora do resto da tripulação brilhar. E todos convenientemente estão ao lado de Somers e Gunko. E eles podem não conseguir vencer completamente, mas que pelo menos consigam dar um trabalhinho. Eu realmente gosto também. E aqui ia ser da hora ver tanto a Robin quanto o Chopper lutando contra a minazinha lá. Ia ser da hora. Ia ser da hora. Como esse arco, ele tá bem centrado nos Chapéus de Palha. Eu espero que ele possa continuar assim, sem que o trio monstro precise resolver isso. Mas vale mencionar que a aparição deles está meio que pronunciada, porque o Loki, ele tinha um Dendemushi, lembra? Que ele usava pra conversar ali com o seu amigo. Então, muito possivelmente... design cabuloso, mano. Missão aqui, e eles provavelmente vão aparecer no final. Porém, espero que quando eles chegarem, algumas montanhas já tenham sido obliteradas ao fim de tudo. Vamos ver. Amigos, eu queria saber de vocês. Por que a Gunko levou a mão ao coração? Tá relacionado ao poder do Somers? Sim. Está relacionado a simplesmente ela ser uma fã? Acho que não. É o poder do Brook, a alma interfere diretamente no corpo dela? Tem alguma teoria sobre isso? Não tenho. Eu quero ver o que você pensa, porque realmente achei uma cena muito misteriosa, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Bora conferir o vídeo do Bruno Bandeira agora. Sem perder tempo, já bora conferir. O demônio de Ohara aparece. O despertar de Nico Robin revela o poder de Mu. One Piece 1147, o poder de Mu. Cada um fala uma coisa. Vamos ver, vamos ver. De One Piece, os Chapéus de Palha são capturados pelos Cavaleiros Sagrados. Os pesadelos se mostram uma
ameaça ainda maior para os gigantes e resta agora para que Scooper Gaban e Nico Robin assumam o palco. Essa eu quero ver. Ohara despertou e nesse vídeo eu tenho muita coisa bacana para falar sobre o que podemos esperar. A cara despertou absoluta? Tudo isso você sabe não antes de você deixar o seu like e entrar para o meu bando se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado. Estamos nos aproximando da marca dos 900 mil tripulantes e eu preciso de você como parte do meu bando para a gente alcançar essa marca ainda esse ano. Lembrando também que quem acompanha esse canal sabe que o verdadeiro One Piece são as camisetas que compramos na Insider. Pra você, safado. Esses caras são muito safados, cada um. Um é a Luda, o outro é manual, o outro é Insider, velho. Mano, só tem safado, velho. Pra você. Camiseta, short, boletom e até cueca que vai deixar a sua namorada, esposa, ó, impressionada, porque a qualidade é realmente impressionante. Então quem é brother de verdade desse canal vai usar o cupom Bruno Bandeira e ganhar 15% de desconto na hora de fazer a sua compra na Insider. Começamos o capítulo não pela primeira página, mas novamente comentando a história de capa desse capítulo. Na verdade, eu só queria acrescentar um pequeno comentário baseado nos comentários que vocês fizeram no vídeo passado. Como vimos, Yamato agora tem como aliada e subordinada ninguém menos que a Ult e provavelmente o Page One, já que eles são irmãos e o Page One faz o que a Ult mandar ele fazer, basicamente, né? Mas um detalhe que vocês me lembraram no vídeo passado é que a Yamato ainda é a filha do antigo governante de Wano. Então, por mais que o Kaido tenha sido morto, os seus subordinados continuam meio que perdidos e espalhados por aí. Isso significa que além da Yamato ter a Ult e o Page One como aliados e subordinados, ela ainda pode vir a ter outros personagens que já conhecemos, como a Black Maria, o Sasaki, boa parte daquela galera que compõe os Tobiropos e quem sabe até alguma das calamidades que servia abaixo do Kaido, vai saber. O King, por exemplo, ia ser foda. Não tenha sido levado ia ser muito foda. Poderia muito bem ser alguém que se candidatasse a seguir a Yamato numa eventual batalha, por ele sempre ter tido a vontade de seguir o verdadeiro Joy Boy. O King servia o Kaido não apenas pelo Kaido ter salvo a sua vida, mas por acreditar que o Kaido pudesse ser da hora. Então, no momento em que ele tenha conhecimento que Joy Boy se trata na verdade do Luffy, ele poderia vir a ser um ótimo aliado representando a raça dos Lunarianos. Muito da hora. Na guerra final de One Piece. Afinal, naquele quadro, naquele gigante mural tem um Lunariano. A raça dos Lunarianos ao lado de Joy Boy, então pode ser que a história também venha a se repetir. Legal. Mas enfim, o objetivo aqui não é discutir individualmente cada possível aliado do Luffy, mas sim relembrar que vários dos antigos membros dos Piratas das Feras pode vir a se tornar um seguidor fiel da Yamato e possível aliado indireto do Luffy também. E claro, assim como Yamato é filha do Kaido e uma aliada do Luffy, do outro lado do Novo Mundo também temos... Caraca, pensou, mano? Filho da Big Mom e outro provável aliado do Luffy nessa guerra final, né? No caso, os dois ali fazendo e traçando um paralelo. Seria muito foda. Volta, apareceu o filho do Shanks, do Bug e do Barba Negra, tô zoando. Inclusive, filho do Barba Branca, é verdade. Pode ser que ele se torne um aliado mesmo. Mas agora sim, começamos o capítulo vendo Jaguar de Sol completamente derrotado e rendido pelo Cavaleiro Sagrado Somers. Quem poderia imaginar, não é verdade? Acho que eu nem preciso descer mais nenhum comentário. Nesse momento, vemos Sal num rápido flashback avisando para que a Robin e o Chopper se escondessem no seu cabelo, porque aqueles inimigos à sua frente são imortais. Não poderiam ser derrotados, afinal, eles são Cavaleiros Sagrados. Ou seja, assim como Brook afirmou conhecer os Cavaleiros Sagrados, Sol também afirmou conhecer e já ter visto essas figuras anteriormente. O que me leva à seguinte questão. Quando vimos o irmão do Shanks conversando com os Gorosei, eu argumentei que não fazia sentido um agente de elite do governo aparecer com uma capa e capuz como se tivesse ido conversar em segredo com os Gorosei. Em resposta, algumas pessoas argumentaram que os Cavaleiros Sagrados seriam como agentes secretos que trabalham nas sombras a serviço do governo. FBI. Cada vez mais, esse argumento cai por terra. Primeiro, o Garlin apareceu perambulando pela Terra Sagrada e matando o Tenryubito com a cara mais lavada do mundo. Os Cavaleiros Sagrados apareceram em God Valley com o rosto à mostra sem problema nenhum e agora
tanto o Brook quanto o Sol demonstraram conhecer essas figuras. Mas eles são mais velhos. Então, os Cavaleiros Sagrados não são agentes secretos coisa nenhuma, e por isso eu ainda vejo que não faz sentido o Shamrock aparecer todo escondido pra conversar com os dois em segredo. Então eu ainda acredito que inicialmente aquele era para ser o Shanks, mas inclusive ainda não descarta a possibilidade, né? Mas pelo Oda ter esquecido o detalhe da pontinha da cicatriz, muita gente começou a viralizar essa teoria do irmão gêmeo maligno do Shanks, e no fim o Oda pensou, quer saber? Gostei, vou canonizar essa coisa. Estamos lidando com um ciclone causado pelo bater de asa de uma borboleta. Em seguida, vemos que o Chapéu de Palha, Brook, Nami e Jinbe capturados pelos Cavaleiros Sagrados, mostrando a incompetência sem tamanho desse povo. Eu ainda tô pensando em fazer um vídeo falando sobre isso, mas convenhamos que é bem normal uma parte do bando ser derrotada ou presa no início de cada arco, né? Quem lembra da Ilha dos Tritões, quando o Zoro foi preso com o Brook e o Sop para morrerem afogados, né, dentro do palácio, ou o próprio Luffy sendo preso incontáveis vezes e das mais... Mas agora é o bando de Yonkou, né? A gente não tá no comecinho do Novo Mundo que o Luffy foi lá pra Terra dos Tritões. Agora é o bando do Yonkou. E o Jinbe é um fucking Shichibukai, não é um aleatório. Não que o Zoro seja possíveis, né? Então eu não vejo isso como um grande problema, principalmente porque a Gonko realmente se mostrou um desafio que ninguém sabia como lidar inicialmente, já que ela tem uma habilidade, né? Tem habilidades muito únicas. Mas por outro lado, seria bom sim se a gente tivesse visto o bando conseguir resistir por mais tempo à prisão, né? Usado mais técnicas antes de serem finalmente capturados. Na verdade, eu acho que o problema é maior do que isso e talvez eu faça um vídeo sobre isso nos próximos dias. Legal. Mas enquanto o bando é preso, vemos a Gonko finalmente revelar ser fã das músicas do Brook. Ela pisa na cara dele no melhor ângulo que o Oda poderia ter desenhado e manda o Brook ser um escravo musical dela. E contrariando todas as nossas expectativas, Brook, mais uma vez, não menciona nada sobre a calcinha da Gonko, praticamente esfregando ali, ó, na cara dele, e ainda recusa a oferta, dizendo que já firmou a sua lealdade com seu capitão Monkey D. Luffy. Meu amigo, se fosse comigo eu ia falar, eu viro seu escravo musical. Mas só tem gato. Ia passar o dia inteiro cantando, eu vou gostar. Eu vou cantando a versão censurada da música, né? Quem conhece, conhece. Enfim, óbvio que foi bonito ver a lealdade do Brook mesmo diante de uma tentação do dragão, muito lixo. Literalmente falando que é a Gonko. Inclusive, no momento eu cheguei a pensar que o Brook estava próximo a dizer que o Luffy é o homem que será o rei dos piratas, assim como cada Mugiwara vem recebendo uma cena como essa na obra, né? Seja o Zoro, o Sanji, a Nami, eu não lembro agora quem é que tá faltando. Mas eu acho que ele poderia ter pelo menos considerado o peso da escolha que ele precisou fazer. Olha, com uma calcinha como essa na minha frente, eu admito que o meu osso ficou ainda mais duro do que ele já é, mas eu vou precisar recusar a oferta. Porra, uma frase como essa não ia ficar bem? Mas agora, já que 4 membros do bando foram capturados, eu acho que seria muito válido e muito interessante se eles fossem colocados pra dormir pela habilidade do Kirin Han e eles tivessem os seus maiores pesadelos materializados na realidade. Isso eu acho que seria muito interessante, principalmente para que os Mugiwaras possam evoluir e ao enfrentarem, né, os seus maiores medos. Principalmente o Sop, que tá deixando a desejar já tem um bom tempo e é o membro mais medroso do bosta. Então eu quero saber, me conta aí nos comentários o que vocês acham que seria o maior pesadelo do Sop, do Brook, da Nami e do Jinbe. Bom, enquanto ele... Vamos ver, do Sop eu não sei se vai ser representado um medo ou se ele já teoricamente superou todos os medos. Jinbe é difícil saber, provavelmente deveria ser alguma coisa vinculada ao preconceito que o povo dele sofre. O Brook talvez seja algo relacionado a Labum, e eu acho que a Nami é algo relacionado a dinheiro. Eles estão presos, o Cavaleiro Sagrado Sommers decide fazer uma transmissão para todo o país de Elbaf. Sommers decide usar as crianças sequestradas para fazer com que todo o país dos gigantes se renda e jure lealdade ao governo mundial.
Apesar do objetivo do governo ser sequestrar as crianças gigantes, o objetivo acima disso é anexar o país de Elbaf. Por isso, os Cavaleiros Sagrados estão dispostos a sacrificar aquelas crianças, ainda mais essas crianças da nova geração que nunca foram educadas na base da guerra, para serem verdadeiras guerreiras. Então Sommers transmite a mensagem para todo o país, mas está nas mãos de Jarul, o gigante mais antigo ainda vivo de Elbaf, tomar a decisão final. E durante a transmissão, vemos o Sommers listando os nomes das 10 crianças que foram sequestradas. Tem até um Bjorn. Um ar de urgência, né? Ainda maior para os familiares daquelas crianças. E a gente realmente vê a reação de vários dos gigantes dizendo: ah, aquela é minha neta, aquela é minha tataraneta e etc. Então realmente funciona. E conforme os nomes vão sendo listados, a gente pode ver o rosto de cada uma dessas crianças. E eu queria destacar algumas delas aqui com vocês. Uma das crianças se chama Skardi e podemos ver como ela tem um par de chifres na cabeça, mostrando que ela é um dos raros casos de gigantes que possuem o sangue dos gigantes ancestrais. A menininha também, né? A raça do Ors. Na página seguinte, também vemos uma outra criança chamada Johanna, que também tinha um par de chifres, mas esses possuem uma coloração escura. Mas isso não é problema. A própria Yamato tinha chifres branco e vermelho, e se repararmos bem, a Black Maria também parece ter dado o sangue dos gigantes ancestrais. Além dela ter o par de chifres, ela própria também era uma gigante. Agora, claro, né, que no caso do bando do Kaido, a maioria usava apenas um arco, né, um arco com um par de chifres para representar que eles faziam parte dos piratas das feras, mas existem alguns casos em que o par de chifres era realmente verdadeiro. No fim, todos esses devem ter herdado o sangue da raça do Ors, com algumas pequenas mudanças de coloração, formato ou tamanho variando entre cada caso. Já a criança que eu queria destacar se chama Karin. Essa tem um nariz comprido, parecido com os Tontatas. Então, será que temos aqui uma união entre uma raça de anões com gigantes? Seria algo interessante, né? Inclusive, existe até teoria sobre o Usopp possuir o sangue dos Tontatas por causa do mesmo nariz comprido. Na verdade, né, que o Usopp teria o sangue dos Tontatas e dos gigantes, resultando num anão gigante ou num gigante anão, mas essa teoria fica para outra oportunidade. O ponto principal aqui é a gente observar a mistura de raças, a miscigenação através dessa nova geração de gigantes que torna o universo de One Piece ainda mais rico. Ainda durante a transmissão, também vemos que as crianças que estavam dormindo finalmente acordaram e continuam caminhando graças à habilidade da Gunko. Mas o detalhe mais importante é que, por mais que elas tenham acordado, os pesadelos criados através dos seus sonhos continuam existindo. É verdade. Pelo visto, existe um limite de tempo para a vítima permanecer dormindo, mas uma vez que elas acordam, os pesadelos continuam existindo. Então não basta apenas acordar a vítima para que o efeito da fruta desapareça. Então isso é legal, porque assim, dá pra mostrar a própria pessoa que teve o sonho roubado lutando contra o próprio pesadelo, entendeu? Ela pode meio que ser roubada, o sonho dela, e aí vai pra fora, e aí ela acorda e luta contra o próprio medo. Vai ficar legal. Que é o que vai acontecer, provavelmente. Mas ao mesmo tempo, né, uma vez que ela esteja acordada, fica mais fácil dela fazer alguma coisa para combater o seu próprio pesadelo. Outro ponto é que, também durante a transmissão, podemos ver diversas vilas que ainda não galinha no país de Elbaf, o que é bom pra gente saber que existe mais de Elbaf do que a gente viu até agora. Como eu comentei com vocês no vídeo passado, apesar de Elbaf ser um reino muito grande, colossalmente enorme, ele parece ter apenas uns 30 gigantes vivendo na ilha. A gente viu muito pouco uns 30 não. até agora. Então, essas pequenas vilas sendo mostradas nesse capítulo ajuda a melhorar um pouco essa impressão. Não é muita coisa, mas pelo menos é alguma coisa. E o último ponto sobre tudo que se passa enquanto rola a transmissão é a batalha entre os pesadelos e os gigantes. A gente já tinha visto as mães. Um dos pesadelos criados pelo Sommers era baseado na mãe de uma das crianças. Muito da hora, era muito parecida com a Big Mom. E agora vemos não apenas uma mulher, mas duas mulheres extremamente parecidas com a Big Mom, cada uma da sua maneira. E o detalhe mais engraçado é que alguns dos gigantes começam a dizer: mas espera aí, aquela ali é a minha esposa! E eles começam a se desculpar com as esposas por não terem limpado tal coisa ou feito qualquer coisa errada dentro de casa, enfim, né? Uma zona. Foi engraçado e mais uma vez temos o Oda acenando hard
preparando a gente para o retorno oficial da Big Mom e não apenas, né, através de pesadelos parecidos com ela. E sim, mais uma vez eu dei um jeito de falar sobre o Sop gigante e o retorno da Big Mom aqui nesse vídeo. Eu avisei que eu ia fazer isso, eu tô cumprindo a minha palavra. Vamos ver. Palavra. Mas ao mesmo tempo que foi engraçado, vemos os pesadelos derrubando o navio dos gigantes, engraçado, passando um pouco de vergonha mais uma vez. No fim, quem toma a frente contra os Cavaleiros Sagrados é Scopper Gaban e Nico Robin, uma dupla de pessoas bem diferentes, mas ao mesmo tempo com algumas semelhanças muito fortes. Scopper Gaban sendo alguém que conheceu a verdadeira história em Laugh Tale e alguém que preza pela cultura e o povo de Elbaf. E do outro lado, Nico Robin sendo alguém que deseja conhecer a verdadeira história do mundo, tendo um passado intimamente ligado a alguém da raça dos gigantes e sendo alguém que também deseja preservar a cultura de Elbaf, a cultura de Ohara que reside atualmente em Elbaf e também a cultura do mundo. Dupla muito interessante, mas eu preciso dizer que é uma pena que a raça dos gigantes não se imponha num momento como esse. A gente tem os Cavaleiros Sagrados dando um ultimato para toda a nação de Elbaf e o que a gente vê são os gigantes tombando o navio, pedindo socorro. E isso realmente eu tenho que concordar com ele. A gente não tem, tipo, tirando o Loki, que teoricamente vai ser um gigante de mais destaque, a gente não tem, tipo, um gigante que a gente fala, caramba, esse cara é embaçado. A gente teve o Ors lá atrás, que ele era embaçado. E a gente tem supostamente o Loki, que seria, mas só, né? Tipo assim, a gente não tem muitos guerreiros lendários em Elbaf. Então, querendo ou não, mesmo na terra deles, eles ficam meio escanteados, né? Mas acho que a estratégia do Oda é para que os próprios Mugiwara tenham destaque, né? Eu acho. Socorro, apanhando e sendo completamente jogados de escanteio. Cara, simplesmente patético. Depois de um ultimato como esse, era pra ter um monte de gigante com ódio gritando assim, ó: levar as crianças é um caralho, porra! Mas não, como eu venho dizendo, são um bando de pobre coitado, cara. A nova geração e a velha geração também. Mas o antigo rei pacificou Elbaf. Eles não são mais guerreiros. Mas isso aconteceu nos últimos 20 anos. Os gigantes vivem centenas de anos, então era para a velha geração ainda mostrar para o que veio. Sim. Mas não, foram jogados de escanteio e sendo salvos por 2 humanos comuns. Agora vocês me respondem, sou eu que odeio a raça dos gigantes ou é o próprio Oda? De qualquer forma, agora que temos a Nico Robin entrando em ação, eu preciso fazer alguns comentários sobre isso. Primeiro ponto é que essa não será uma batalha tão favorável assim para a Robin, já que o Somers possui a fruta dos espinhos. Então toda vez que a Robin tocar nos espinhos com um de seus braços extras, toda a dor é transferida para o seu corpo original. Segundo ponto, eu quero muito ver a forma demoníaca da Robin sendo invocada amanhã em Elbaf. Como esse é o arco da Terra dos Gigantes, é certo que o Oda vai explorar isso das mais variadas formas possíveis por combinar com a temática desse arco. Caralho, como a forma demoníaca da Robin é uma forma gigante, faz total sentido que ela use essa técnica novamente nesse arco. E faz ainda mais sentido quando lembramos que a Robin está prestes a enfrentar guerreiros com habilidades demoníacas, sendo que a própria Robin tem uma habilidade em que ela cria uma versão demoníaca dela própria, com essa coloração avermelhada, asas de demônio e tudo mais. Então essa é uma forma que combina demais com esse arco e com essa luta em específico. É até curioso parar pra pensar como essa forma da Robin poderia muito bem ser um spoiler da aparência de Imo, que também tem uma cauda de demônio, né, e poderes demoníacos como um todo. Ao mesmo tempo que essa aparência da Robin também lembra demais a raça dos gigantes ancestrais, a raça do Ors, que era conhecida também como a raça dos Onis, que se traduz como demônios. Pode ver como a coloração avermelhada, os chifres e o tamanho de gigante muito parecido com o Ors. Nossa, então, essa é uma transformação, um poder muito fascinante. Ele tem que aparecer. Muito com os outros elementos do mundo de One Piece, que eu tenho muito interesse. E olha que eu nem tô falando do fato dela estar pelada nessa forma. Mas enfim, tomara que não seja só uma lutinha meia boca qualquer e que a Robin realmente tenha um destaque relevante capítulo que vem.
Afinal, se antes ela era Tadinha. apenas uma criança indefesa que só pôde ver Ohara ser completamente Agora... destruída, hoje ela é o demônio que voltou dos mortos para se vingar e defender o que restou do incidente de Ohara. Ah, bexiga! Por favor, faça o seu melhor. Por favor. Ficou até o final e gostou do vídeo? Sim, senhor. Então deixa o seu feedback, porque Já o deixei. seu comentário é muito importante. Lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal. E agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal e eu sei que você perdeu. Então clica nos que vão aparecer agora na tela pra você aqui, beleza? Desse lado e desse lado aqui também. Até a próxima, tchau! Cara, gostei bastante, é interessante ver os pontos de vista de cada um, né? Por exemplo, o Bruno ele já vai mais pra essa questão de tipo, que os gigantes são bucha, mas essa parte da Alp eu achei bem da hora, mano. Porque, tipo, nossa, eu tinha até me esquecido do quão da hora era a transformação dela. Ia ser muito interessante se a gente visse ela agora e de repente, sei lá, mostrasse uma forma diferente, ela com a fumacinha assim, tipo, com a fruta despertada. Ou de repente mostrando um haki, que agora é o momento. Tipo, mano, a gente já tá, acredito eu, que a gente já tá, sei lá, possivelmente numa das últimas ilhas. Porque, tipo assim, depois daqui vai pra onde, mano? Tipo, eu acredito que a gente provavelmente vai arrumar rumo a Laugh-Tale. Então, tipo, mano, alguns personagens estão no ultimato aí pra despertar seus poderes, a não ser que deixe tudo pra despertar aí na última batalha contra governo, contra pirata, contra, sei lá, todo mundo, que vai ser salseiro essa última batalha. Mas achei da hora, achei bem da hora que o Evandro trouxe mais ou menos uma visão, o Bruno também trouxe a visão dele. Curti bastante, aí juntou os dois, foi Cronosfera, mano. Acredito que a gente pegou tudo, nenhuma teoria passou e bora ver como vai ser o próximo capítulo de One Piece. Beleza? Então é isso. Beijo, fiquem com Deus.